Estamos com mais uma etapa do projeto Muros Invisíveis Professores Negros, projeto esse viabilizado pelo Ministério Público, pelo CAOMA e pela plataforma Sementes. Hoje a gente está entrevistando Dona Iva, educadora na rede municipal, e José Estáquio, hoje na direção da rede estadual de ensino. Dona Iva, vamos começar pela senhora. Como que é a trajetória da senhora na educação nesses anos aqui? Eu estudei, né, com muita dificuldade e tudo, igual eu estava comentando com o Cássio. Mas louvado seja Deus por tudo, né? E quando eu tinha 9 anos, eu decidi, eu vou ser professora. E aí engajei na área. Não foi fácil, foi um pouco difícil, mas cheguei lá, né? Alcancei meus objetivos. Gostei muito quando eu estava lecionando, ali aqueles laços de amizade com os alunos, com os pais. Aí eu trabalhei assim com toda a dedicação. Teve uma escola de zona rural que eu trabalhei, eu era sozinha. Eu dava aula, fazia o lanche e administrava tudo na escola. E os alunos me ajudavam. E até hoje, quando eu encontro com eles têm aquele maior amor, aquela maior coisa comigo. Inclusive, um dia eu encontrei com um lá no Norte de Minas, né? O Divino. Aí ele disse para mim: Tia Iva, lembra daquele macarrão com feijão gostoso que a senhora fazia na escola? Então, isso assim, é difícil, mas é muito gratificante. A experiência da senhora foi toda no Santa Bárbara ou isso foi em outra escola? Eu trabalhei em 4 escolas. 4 escolas? Em 4 escolas que eu trabalhei. Todas na rede municipal? Tudo rede municipal e todas zonas rurais. Quais foram? Eu não vou lembrar bem do nome delas, mas eu trabalhei no Pontal. Trabalhei lá 7 anos. Trabalhei no Brocotó. Foi no Brocotó que eu fazia tudo, né? E ainda buscava água. E aí eu perguntava para mim mesma, como é que esses alunos podem aprender? E a coisa era engraçada que Deus multiplicava o tempo e eles aprendiam, né? Foi assim muito trabalhoso, multisseriado, não foi fácil, mas foi uma experiência assim que muito boa, muito gratificante, né? Aí depois eu trabalhei, que eu não lembro mais o nome da escola, lá daqui de Brasília. Trabalhei lá. E teve uma outra escola que eu trabalhei também, pro lado do Brocotó. Tem muitos anos, eu não lembro mais o nome, mas eu trabalhei lá também 2 anos. Ah, foi a última experiência que a senhora estava no Santa Bárbara. última experiência foi no Santa Bárbara. Quase 17 anos lá. E foi tão assim interessante que antes de eu ir para o Santa Bárbara, eu estava fazendo técnica em enfermagem. Aí nós fomos lá na campanha de vacina. E eu fui e gostei. E falei assim, Deus, se for da tua vontade, quando eu passar no concurso, é aqui que eu quero tomar posse. E não deu outra. Fiz o concurso pela 2ª vez, aí passei e tomei posse lá. E fiquei lá meus 17 anos, né, praticamente, até aposentar. Santa Bárbara é uma escola bem grande. Quando a senhora trabalhou, provavelmente tinha uns 600 alunos lá. Tinha. Né? Era bem grande mesmo. Bem grande. E comecei lá trabalhando com o 3º ano. E depois trabalhei com o 2º e finalizei na educação infantil. Porque depois eu descobri que o meu forte mesmo é alfabetizar. Amo. Para mim, alfabetizar é uma arte, né? Muito bom. E aqueles pequenininhos ali, do nada, de repente você começa vendo eles lendo e tudo, é muito, muito gratificante. E eu sempre amei e amo até hoje. Ficou na memória, né? Tudo que a gente faz fica gravado. E se perguntar assim, você sente saudade? Sim, não tem como não sentir saudade. Tanto da sala de aula quanto dos alunos. E de toda a clientela da escola, né? Eu acho que a gente, quando está trabalhando, a gente tem que criar aqueles laços de amizade. Independente de quem. Saber lidar com cada um com a sua indiferença, né? E foi muito bom. Se falassem comigo, sofreu racismo? Claro que sim. Isso aí é indiscutível, não tem como.
né? Mas eu toda a vida, desde pequena, minha mãe nunca me ensinou, porque até mesmo no tempo dela, eu acho que ela sofria, mas também não tinha essa palavra tão clara, racismo, né? Hoje a gente sabe mais e fala, "Oh, naquela época lá eu sofri racismo, mas eu soube lidar com isso. Independente de tudo, as oportunidades estão aí, entre a diversidade para ser alcançada. Eu falei, não é porque eu sou negra que eu vou me rebaixar, não. Eu soube lidar. Aí fiz o magistério, depois eu fiz então graduei, né, no magistério, depois pós-graduei em psicopedagogia. E para mim foi muito bom, muito gratificante. Eu acho que independente da nossa etnia, independente de tudo, nós temos que ver as oportunidades para ser alcançada. E quem corre atrás alcança. Isso aí é sem dúvida. Então, estão aí abertas, né? E nós temos que estar aí. Eu batalhei. Na minha família, eu fui a primeira a formar, a ser professora. Parece que não é nada, mas é muita coisa. Para mim. A primeira de 7 irmãos. A primeira dos 7, 8, né? 8 irmãos. 8 irmãos. E, porque é 9 comigo, contando com a minha mãe perdeu. Né? Mas vivo 7, 8. Então a primeira dos 7, é isso mesmo, o que Cássio falou. Primeira dos 7, tá certo, é. Vamos tirar isso aí que Deus levou. E eu fui a primeira e foi muito bom. Eu achei assim que foi gratificante. Quando eu trabalhei em casa de família, foi essa decisão que eu tomei. Eu falei, não é esse tipo de serviço que eu quero para mim. Eu quero algo que me faça mais feliz. E ser professora me fez e eu sou feliz, né? Eu louvo a Deus por ter chegado até aqui. Se falar assim, você reclama do salário? Eu vejo assim que a classe de professor, ou seja, essa profissão, poderia sim ser mais valorizada. Poderia sim ganhar mais, porque todas as outras profissões dependem do professor, né? Então poderia. Mas se falar assim, é ruim seu salário? Para mim, não. Eu digo que não. Porque também depende do que como eu vou estar usando, administrando ele, né? Então eu sou grata a Deus por tudo que Ele me deu, por tudo que Ele me fez ser. Porque se Deus não nos garantir essa oportunidade, nós não somos ninguém, não somos nada. É verdade. Então foi muito bom. E eu sou grata a Ele. Muito bom. Né? Quem diria, depois de 7 anos eu aposentada, hoje, o dia lá da praça, que foi dia 13, lá na praça está exposta lá. Isso é muito bom, isso eleva o emocional da gente, como disse, isso encharca a nossa alma de felicidade. Porque até então, parece assim que o negro era assim invisível. Mas hoje nós somos vistos, né? Então nesse dia de hoje, depois de 7 anos, estar aqui relembrando toda essa minha trajetória é muito bom. Dá até vontade de voltar para a sala de aula de novo. É um pouco difícil, mas dá esse desejo. Então é gratificante, né? Eu sou grata a toda a equipe, a Rose e a todos vocês, né? Que estão aqui, por ter nos prestado, ou seja, reconhecido essa profissão e nos valorizado. Mas são 7 anos depois que a senhora aposentou, mas isso é da marca que a senhora deixou. É. Com certeza essa lembrança vem de algo que a senhora plantou lá e o reconhecimento veio. Bom, já existiu o reconhecimento, mas agora na oportunidade que a gente tem num projeto desse, com a exposição, com a entrevista, certamente o trabalho que a senhora fez lá é que possibilita a gente estar aqui agora. Isso. Para a gente conhecer mais ainda da história da Dona Iva, professora. De ter sido reconhecida, né? Por todo esse trabalho prestado ao município de Paracatu. Isso é muito bom. É somente gratidão a Deus e a todos da equipe. José Eustáquio, hoje você está na direção de uma escola estadual. E a sua trajetória, fala um pouco assim da sua trajetória para nós. De onde você partiu, como você veio para a educação?
Então, eu comecei na educação em 2009, mas desde criança, quando eu vi a minha professora, tia Cida Pinto, dando aula, aí eu queria dar aula. Algum dia, não sei como, mas eu queria Infantil, fundamental, essa dar professora? aula a ela, infantil, do primeiro ao quinto ano. Aí ela deu aula para mim e eu queria dar aula, escrever no quadro, apagar, ensinar. Aí não consegui dar aula inicialmente, entrei no rádio em 6 de novembro de 1998. O rádio me exigia que eu tivesse, né, alguma graduação, então eu optei pela área que mais aproximava do jornalismo, o curso de letras. Minha mãe, ela teve 10 filhos, somente eu consegui chegar onde cheguei, na questão de duas faculdades. E ela começou a fazer pedagogia e eu comecei a fazer letras em João Pinheiro. A gente ia e voltava todos os dias em 2009. Surgiu a oportunidade de dar aula, como eu já trabalhava na rádio, era bastante falado na cidade, e o único professor que, a única pessoa que ali estava cursando o curso de letras, estava faltando na minha cidade. Aí Evaneide começou a falar para os alunos, os amigos meus de infância, que eu seria o professor, né? Aí eu disse, meu Deus, aula para o ensino médio? Aí eu encarei. Eu estava no primeiro período da faculdade, comecei a dar aula de língua portuguesa, ensino médio, de cara, primeiro, segundo, terceiro ano, sobressaí muito bem. A outra escola que já estava há 3 meses sem professor no turno da noite, que era a Pacheco Pimenta, me chamou e eu comecei a lecionar. Então comecei na Sergóis, depois continuei na Pacheco também paralelamente e até hoje estou na educação. Mas estou para a educação, eu acho que a vida nos traça um destino onde a gente tem que cumprir algo direcionado à nossa vida. Amo rádio, amo televisão, amo administrar, mas nada me tirou da educação até hoje. A educação, acredito que ela transforma o mundo. E o mundo ele é transformado pela educação. Quando você vê, por exemplo, uma criança lendo, escrevendo, alguém que passou por você e conseguiu ser um médico, tem vários alunos que já foram que são médicos hoje, são dentistas, engenheiros, aí ele chega, você foi meu professor. Aí eu pensei, ali tem um dedinho do Eustáquio. Então, assim, é muito gratificante. E comecei a dar aula em 2009, não saí do rádio. Ficou os dois Os paralelos, dois paralelo. na comunicação e na educação. Na educação, montei escritório de empréstimo consignado, mas não larguei a educação. Em 2013 fui para a TV Rio Preto trabalhar de repórter e fiquei até 2019, quando eu mudei para Paracatu, também não larguei a educação. Comecei a fazer o curso de análise e desenvolvimento no IFTM, aqui, e vinha de Brasilândia e voltava para Paracatu. Ia e voltava. Também não larguei a educação. Pensei, vou sair da educação. Aí achei que não estava bom, ADS, aí comecei o meu curso de bacharel em Direito. Aí formei em bacharel em Direito, não saí da educação. Continuo no rádio, também não saí da educação. Cheguei em Paracatu 2019, vim com a cara e a coragem, para cá mais meu primo, Gabriel, ele veio fazer engenharia no IFTM e eu vim dar continuidade ao meu curso de Direito. E então comecei a lecionar lá na escola Júlia Camargos e cada dia mais apaixonado pela educação. E quando surgiu a oportunidade, eu assumi a direção em 2022. Concluí meu curso de Direito e continuo na educação. E ainda sou resistente em advogar para não sair da educação. Para não perder na educação. Porque a educação, eu acho que na vida nem tudo é dinheiro, nem tudo é status, nem tudo é o querer da gente, mas sim uma missão de transformar vidas. Você consegue transformar uma pessoa que poderia virar um bandido, um traficante, e você consegue, com diálogo, você consegue transformar aquela pessoa. Falar assim, eu acredito em você,
Eu acredito que você pode mudar. Eu acredito que você pode ser o que você quer ser. Aí quando a criança muda, o adolescente muda, a gente vê essa transformação. Então é um prazer imensurável que não dá para a gente sair dele, que é transformar vidas através da educação. Só que você mencionou que são 10 irmãos. 10 Você irmãos. e mais 9. E você é o único que tem uma carreira, digamos, consolidada, que passou pelo curso superior, é isso? Sim, nós somos 10. Minha mãe criou nós com muita dificuldade. Antigamente, não tinha a facilidade que tinha hoje. Por exemplo, minha mãe morava lá em Canabrava. Para ela fazer comida, ela tinha que socar 3 litros de arroz num pilão para ganhar uma cozinhada. Minha mãe, para nos oferecer, tipo, uma comida diferenciada, ela tinha que trabalhar para os outros. Tipo, bater pau de lenha na mãe. Então, nós vem de uma família pobre. Então, a garra dela, a determinação dela, é que me fez chegar onde que cheguei. Porque hoje os jovens não querem. E a gente tenta passar para eles que para vencer na vida tem que passar dificuldade. E às vezes o preconceito, as pessoas, não consegue, que é filho de pobre, vai morrer pobre. E eu costumo dizer, eu sou autor da minha própria história. Eu vou chegar onde eu quero chegar. Tudo depende de mim. E é isso que eu passo para os meus alunos. Porque dificuldades todo mundo tem. Mas a dificuldade, ela nos torna mais fortes. Pode haver tempestade, mais tempestade, mas nós vencemos pela força, a determinação e a coragem. O povo preto é resiliente, a gente sabe. A história até para contar que se a gente está aqui hoje, se a gente consegue estar nesse espaço, é fruto de enfrentamento mesmo, de resistência. E na sua fala é isso, né? Assim, é a resiliência mesmo para poder vencer. O que eu imagino que deve ser motivo de muito orgulho, não só para sua mãe, mas para todo mundo que vivenciou isso. Sim. Geralmente as pessoas falam assim, não, é filho de papaizinho, consegue as coisas, não, veio de berço, rico, mas não. A sociedade em si, ela resiste em dar a oportunidade às pessoas de classe pobre, de quem vem lá de baixo, de pele negra. Se você chegar, por exemplo, aí eu falo às pessoas assim, na faculdade, a gente debatia muito isso no curso de Direito. Chega lá um bonitinho, olhos verdes, cabelo lisinho, numa entrevista, vai ser contratado de cara. Chega um negro lá, já vai ser tratado de uma forma diferenciada. Então, ou seja, as oportunidades não são as mesmas, né? Não são as mesmas. Então, assim, eu acho que eu cheguei onde cheguei por determinação e a questão da comunicação, que eu sou um comunicador. Então, sim, há uma resistência da sociedade. E essa resistência, ela mata muitos sonhos para aquelas pessoas que são fracas. Mas a própria ideia do projeto Muros Invisíveis, Professores Negros, é isso. É um muro que nós não vemos, nós sentimos. Né? E um projeto desse é para revelar essas histórias. É exatamente isso. O estereótipo de que a pessoa negra não é tão capaz, que ela não é tão boa, que ela não é tão bonita, até o critério de beleza eles mudam. Mudam? Né? Para poder colocar, enfim, um padrão que não é o brasileiro, por exemplo, para assumir posse, para ser a fotografia, para estar no comercial, para estar na novela, para estar no filme. E isso é muito real. Isso é muito real. Ter consciência desse tipo de coisa nos faz nos colocar mesmo, pensar. Porque aparentemente pode ser até uma dificuldade. A senhora até comentou, dona Eva, que a gente vai fazer. A gente vai fazer. A gente não vai ficar parado esperando a coisa acontecer. Mas quando a gente tem consciência que muitas dessas escolhas não são pela nossa formação, ou pelo que a gente deixou de fazer, ou pela comunicação que eu não tenho, por exemplo. Não, é pela cor da pele. É pela cor da pele. Muitas vezes é a cor da pele. A gente não sabe, mas a decisão já foi tomada antes. A decisão já foi tomada na fotografia de um currículo, já foi tomada na hora de uma entrevista, e aquela decisão já foi dada, independente da competência. A senhora comentou que trabalhou como doméstica antes de ir para a educação. Foi. E
Trabalhei como babá com 9 anos. Com 9 anos de idade. Com 12 anos eu trabalhei na casa de família. Só que eu fui um dia. Por quê? A dona da casa, o chão da cozinha estava bem encardido. E ela colocou eu para lavar com paia de aço. Eu falei, não, eu não sou escrava. Eu lavei. Nossa. Só que no outro dia eu não voltei. Não voltei. Porque eu vejo assim, por que eu que tinha que desencardir aquele chão? Se ela tivesse junto comigo me ajudando, ok, né? Ela está me ajudando e ia incentivar, né? Colocou eu para lavar e só disse, eu quero o chão bem clarinho. Fui um dia só e não fui mais. Então, assim, eu sempre fui muito de decisão na minha vida. Eu quero, eu posso e eu vou fazer. Aí minha mãe insistiu, não vai. Vai mais um dia, ela não vai fazer isso com você. Eu falei, não vou, mãe. Não vou porque eu não sou escrava dela. Por que ela colocou? Por causa da minha pele. Não tem dúvida. Sem dúvida. Não tem dúvida. Não fui mais. Aí eu sempre fui assim. Então, por isso eu sempre soube, assim, não que não deixa sentimento, deixa. Mas eu encontrei um meio mais fácil de lidar, não deixando ninguém me rebaixar e nem pisar em mim. Então foi assim, essas atitudes que eu tive. Não é porque eu sou negra que eu tenho que aceitar o que o outro quer e o que o outro acha que é. Não. Eu sou eu e Deus me colocou no mundo para vencer também. Uhum. Isso entre 9 e 12 anos? Eu tinha 12 anos nessa época. Entendi. Então a senhora trabalha desde a infância? Desde os 9. Que é muita realidade nossa, assim, também, né? Eu lembro que eu comecei a trabalhar com 10 anos, vendendo picolé, vendendo salgado, enfim, latinha de refrigerante. Tirando parte da infância, né? A gente perde parte da infância para poder... Perde. Trabalhando, né? Trabalhando, né? Às vezes é para ajudar em casa mesmo, às vezes é para complementar a renda de casa mesmo. Aí trabalhava durante o dia e estudava à noite. O ensino regular era à noite? Era. Até o fundamental foi durante o dia, eu trabalhava um período, quando eu trabalhava de manhã, eu ia à tarde. Quando eu estava estudando de manhã, eu trabalhava à tarde, aí vice-versa. Aí depois do 5º ano em diante, trabalhava e estudava. Aí teve um tempo que eu ajudei minha mãe lavou muitas roupas, né, para fora, e eu ajudei ela. E foi assim, com muita dificuldade. Mas, graças a Deus, cheguei onde eu quis chegar. E não fiz mestrado, porque eu mesmo quis parar. Aí depois casada, com 2 filhos, né? Casa, marido. Aí eu não quis. Mas muitas colegas incentivaram, mas aí eu parei. Parei só na pós-graduação. Só não. Só não. Porque assim, se a gente quiser, a gente pode avançar, né? O José Eustáquio avançou. Isso é muito bom. Isso é muito gratificante. Então depende de nós também, depende do nosso querer. E temos que ser guerreiros sim e abraçar as oportunidades que vêm. Com toda a discriminação, mas nós temos que correr atrás e abraçar. Somos capazes. Com certeza. A senhora falou que são 2 filhos. 2 filhos. 2 filhos. Marcos Paulo e do Willis. Eu sou mãe do Marcos Paulo. Mas, Você assim, conhece ele? Conheço. Quando a gente fala de um lar em que a mulher, a mãe, ela trabalha, é diferente também. Nós ainda vivemos de uma forma em que o homem ajuda o que seria obrigação da mulher. Então a gente está trabalhando para poder rever isso também, porque não é uma ajuda, porque é uma obrigação que todos nós temos. Mas eu falo que quando eu lecionei no curso de pedagogia, era uma luta que as mulheres tinham que passar para ir para a sala de aula. Era uma luta, porque toda vez que saía da sala de aula, era o marido que torcia o nariz em casa, que não queria que estudasse, então tinha mais isso ainda, o que torna a história mais difícil e que torna a história mais bonita também, né? É uma história que é o tempo todo tendo que provar alguma coisa. A senhora teve algum caso que a senhora lembra, além desse, de discriminação, que a senhora acha que por conta da cor da pele, por conta da característica nossa de pessoas negras, a senhora foi deixada? Sim, sim. Inclusive, quando eu era criança, tinha 8 anos, porque 7 anos eu fiz na zona rural, aí não passei, que aquele tempo eu falava bomba, né? Aí eu não passei, aí nós mudamos para cá, eu tinha 7 anos. E eu estudei aqui no Leonor, e minha mãe fez um vestido para mim vermelho, da cor da minha sapatilha. E eu gostava muito desse vestido, de macho e criança, né?
E naquela época não usava uniforme. E eu coloquei esse vestido e fui para a aula. Quando eu entrei na sala de aula, um menino, ele também negro, ele olhou para mim, falou assim, nossa, tá parecendo um saci. Aí eu olhei para ele, não falei nada, sentei na minha cadeira, fiquei, mas saci é muito forte a palavra. Aí eu via ele de uma perna só. Aí eu falei, criança, deixa ele achar. Vim para casa, em vez de eu implicar com o vestido, eu passei a gostar mais desse vestido. Aí eu fui várias vezes com ele. Não porque eu fui, como diz, mostrar que eu estava indo, não. Não foi por isso, porque na minha mente ficou, eu não sou saci, eu sou ser humano. Aí que eu ia meter no vestido, ele também não falou mais. Mas hoje, a clientela de hoje não aguenta uma coisa dessa. Aí dá depressão e aquela coisa toda, hoje já pode até processar, né? Então, naquele tempo assim, a gente passava por muito racismo e eu acredito que nós éramos, não discriminando os de hoje, mas nós éramos mais resistentes. Era mais resistente. Por isso que eu falo com você, eu sempre soube lidar com essa situação. Não que não me trazia sentimento, claro, tristeza. Chorar até que eu nunca chorei, não. Eu olhava assim e falava, também não sou tão preta assim. Eu pensava desse jeito. Tem pessoas mais negras do que eu e a questão do negro, ela é tão bonita. Eu acho o negro bonito. Eu acho que cada um é do jeito que Deus fez. Então essas variedades, essa mistura, eu acho que nós precisamos mais de respeito e consideração. Então ele era criança. Por que que ele falou aquilo? Será que partiu dele? Ou ele ouviu em casa, ou ele também já tinha algum preconceito ou tinha sofrido? Porque ele era negro. Eu só não lembro mais o nome, porque tem muito tempo. Né? Porque hoje eu já estou com meus 58 anos, então lá na fase de 8 anos, tem 50 anos. Então o cérebro não processa todo o nome. Mas assim, na semana eu fiquei meio triste, mas depois encarei meu vestidinho meio vermelho e vesti até rasgar. E ninguém nunca mais falou nada, né? Mas a gente sofre sim. O racismo ele manifesta de formas muito distintas. Algumas muito violentas e outras violentas de forma física mesmo. Mas o apelido é uma das coisas. Eu tinha muito apelido na escola. E geralmente esses apelidos eles não são gratuitos, eles não surgem do nada. São coisas que a gente vê em rodas, às vezes em casa, infelizmente, às vezes até no meio de comunicação, estimula a gente a não gostar do nosso próprio corpo, do nosso próprio cabelo, das nossas próprias características. Então isso é também muito danoso. A senhora conseguiu ressignificar ali o vestido vermelho. Foi. Nem todo mundo consegue ressignificar. Depois nunca mais quer usar um vestido. Nunca mais quer usar o cabelo de uma forma, nunca mais quer apresentar de uma forma. Essa ressignificação é muito importante para nós também. Né? A gente tem essa capacidade de fazer isso. Agora, os meninos, você está na direção agora. Sim. E você deve estar vendo isso acontecer num olho maior. Porque dentro da sala de aula a gente tem contato com 1, 2, com 10, 20, 30. Agora você está vendo o macro. Eu sonho ser diretor, eu falo isso para todo mundo. Uma das coisas que eu quero fazer uma vez ainda é estar na direção de escola. Fico enchendo o saco de todo mundo. Falo, gente, se um dia vocês for secretário, um dia vocês me colocam, eu quero ser diretor de escola. Mas é porque eu admiro muito um diretor que eu tive. Mas é resolver problemas assim, de fora de sala de aula. Porque dentro da sala de aula, a gente tem que chamar a atenção, impedir o bullying e dar a matéria, dar o conteúdo. Como diretor, qual que seria assim, maior, ou os maiores desafios que você tem lá, pensando, porque na escola é majoritariamente negro. Eu conheço a escola. A maior parte dos alunos, esmagadora, é negra. Então essas relações devem aparecer também. Então, lá na escola, Júlia, a gente, para combater tudo isso, a gente trabalhou acolhimento. Acolhimento desde os meninos do primário até ao 9º ano. Por quê? Mostrar que nós somos todos iguais. Tanto é que a gente trabalha o bullying de uma forma implícita. Porque se a gente trabalhar de uma forma explícita... Chamar de bullying? Faz com que eles pratiquem o bullying.
Então a gente trabalha aquela conscientização de uma forma eficiente e o acolhimento é tudo. Eu, por exemplo, 6h30 eu saio de uma emissora de rádio, a Boa Vista FM, que 6h10, 6h05 eu estou lá na escola. Eu recebo os meninos no portão. Entendi. Eu recebo os meninos no portão. Na saída, estou lá. Na entrada do próximo turno, eu estou lá. Na saída do último turno, eu estou lá. E eu estou no meio dos meninos, principalmente do turno da manhã. Por quê? Para mostrar que eu não sou melhor do que eles e que eles não é melhor do que eu. E que assim o acolhimento através de projetos que a gente já fez com o Ministério Público, com Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia do Meio Ambiente, com o pessoal do meio ambiente, a gente não vê a discriminação. No início, lá antes de eu assumir, tinha os meninos que cortavam os braços. Hoje você não vê isso. Hoje você não vê prática do bullying. A gente trabalha, a gente constrói a imagem do ser humano como se fosse a imagem de Cristo. Todos iguais perante a lei, perante a Deus e perante a sociedade. É muito difícil, na verdade é muito difícil isso porque nós sabemos que nós somos iguais, que nós temos as mesmas capacidades, mas é como que as pessoas tratam. Por isso que o ambiente escola ele é muito difícil, né? Qual o direito que eu tenho de tratar diferente, tratar uma colega diferente? Eu acho que é um desafio enorme aí, né? Tudo parte do acolhimento. Você acolhe, por exemplo, o filho do rico, da mesma forma que você acolhe o filho do pobre. Por exemplo, eu tenho aluno lá que veio de escola particular, que não conseguiu socializar. Eu tenho alunos lá da educação especial que na escola particular também não conseguiu socializar. Mas lá no Júlia eles conseguiram socializar, porque acima de tudo o acolhimento lá se torna uma família. E quando o aluno está, mesmo que a nossa escola ainda está em reforma, está mudando lá, eles têm que se sentir em casa. Eles se sentem em casa. Tem menino de 13, 14 anos, qualquer coisa, chega em mim chorando, me abraçando. Ok, cheguei com outro. Tio, fez isso comigo. Ah, tá. Chama o fulano de tal lá. Aí eu chego, converso, a gente tem toda essa base lá. E às vezes eu falo assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu estou na mesa do diretor, eu vou sentar no seu lugar, e você vai sentar na mesa do diretor e você é o aluno. Se fosse você, diretor, qual seria a punição que você aplicaria para mim, que cometi tal ato que não foi legal? Aí ele chama a reflexão. Aí você consegue mexer, não adianta, você pode esbravejar, bater na mesa, chamar pai, chamar conselho tutelar, isso não vai resolver. Mas o diálogo e chamá-los para a reflexão, isso faz com que eles mudem de opinião, de conceito e outra. Eles são bem tratados, os nossos alunos. Então trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Então é essa forma que a gente segue lá no Júlia. Com certeza. Desde da abertura do projeto, que foi com aquele dia maravilhoso, com a exposição, enfim, que os nossos familiares estavam lá, que os nossos amigos estavam lá, a gente tem caminhado com o projeto, vai até agora, o mês de setembro, a exposição, e a gente tem agora as entrevistas que vão ser submetidas, né, para a plataforma digital. Que mensagem vocês deixariam para esse projeto? Qual que é a relevância de um projeto como esse, que pega pessoas como nós, que somos pessoas comuns, nós não somos astros, nós somos pessoas comuns, nós somos astros para as crianças, para a educação, para a escola. E dá essa oportunidade de outros educadores, outras pessoas conhecerem as nossas histórias. O que vocês diriam para a gente encerrar? Quem quiser começar. Pode começar. Eu diria que o projeto é a oportunidade de se propagar e conscientizar a população que muitas pessoas estão escondidas. Ninguém sabe a história daquelas pessoas. E através dessas histórias pode servir como reflexão para que pessoas que cometem bullying, discriminação, preconceito, possa ver que existe pessoas resistentes, fortes, firmes, inabalável na fé e no objetivo de conquistar algo e de transformar pessoas. Então é uma oportunidade do telespectador conhecer pessoas, conhecer vidas. E vidas que transformam através da educação. Como a promotora disse lá, que ela nunca teve uma professora negra.
ela perdeu muito. Nós somos mais carinhosos, não que os brancos não são, mas nós somos determinados, a gente vem lá de baixo, a gente não nasceu em berço de ouro. Então a gente sabe, consegue entender se o aluno, hoje os pais, por exemplo, mesmo, dão um celular pro filho, para se ver livre dele. Chega lá, o menino é carente, a gente chega lá, conversa, a gente ensina, mas acima de tudo a gente ensina para a vida, porque transferir conhecimento é muito fácil. O difícil é transformar através de histórias como essas nossas histórias para a vida de muitas pessoas. Naquelas fotos maravilhosas, naqueles banners lindos que estão lá, né? Ah, escure, quem é esse? Quem é aquele? Ela vai querer conhecer a história. E essa é a oportunidade. Justo. É, Dona Iva. eu acredito que esse projeto ele veio trazer, né, a conscientização de toda a população e de seres humanos também mais distantes, né? Porque ele vai longe, bem longe. E que assim, aquele momento que também muitos negros parece que rasga da alma todo o preconceito. Porque eu vejo assim, parece que abriu o horizonte e como diz, agora eu sou vista, eu tenho essa oportunidade. Então parece que arranca, eu digo que rasga mesmo, né? De toda a humanidade até, posso dizer assim, porque o que doía, eu acho que se transforma em alegria. Olha, eu posso, eu sou capaz. Então é conscientização, sim, tá? Eu acho que hoje a gente é visto com um olhar mais humano. E que inspira, viu? Porque a quantidade de mensagem que eu recebi falando o quão bonito é e inspirador é poder estar ali, sabe? Eu acho que é dar visibilidade para várias histórias que agora os meninos estão conhecendo. Os meninos estão indo agora visitar a exposição, pegar, colher mesmo as informações da vida de cada um e estão trocando isso entre eles, sabe? As escolas já fizeram visitas, estão fazendo visitas e isso certamente vai ter desdobramento. É um grande reconhecimento, né? Então, que nos alegra muito, sim. Se eu dizer assim que após o projeto, quando a gente sai na rua, eu, particularmente, eu me sinto bonita, me sinto linda. Sim, porque levantou minha autoestima. É isso mesmo. E isso é muito bom. E todo ser humano precisa do autoestima alto mesmo. Sim. Muito bom. Eu só tenho que agradecer mesmo. Essa conscientização, que ela não seja, deixe cair no esquecimento, né? Que todo ser humano tem que ser conscientizado. Que uma criança, igual aconteceu comigo, jamais possa criticar o outro por causa da cor da pele. Sim. Não que ele é culpado. De repente ouviu em casa, ouviu alguém falando, né? Mas que isso não venha acontecer. Porque a melhor coisa que tem é ser valorizado. Muito bom. Bom, então a gente encerra essa entrevista. Quero agradecer mais uma vez Dona Iva, agradecer José Eustáquio, agradecer a todo mundo que acompanhou até aqui essa entrevista. O projeto Muros Invisíveis, Professores Negros, só é possível a partir da conscientização de todo mundo e do toque que a gente consegue fazer em instituições que viabilizam, como é o caso do Ministério Público, o CAOMA e a plataforma Sementes. Muito obrigado para todo mundo que acompanhou até aqui e até mais.